Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, que você sabe que nós já temos 5 obras lançadas: o Analisando as Tradições Bíblicas, o Sermão do Monte, que eu estive agora em Niterói. O meu abraço para o meu querido professor Dr. Raul Teixeira, lá do Remanso Fraterno, da SEF, da Sociedade Espírita Fraternidade, lá de Niterói, onde nós estivemos fazendo um seminário. Fomos bem recebidos. Meu abraço carinhoso para todo aquele grupo maravilhoso que assessora o nosso professor doutor José Raul Teixeira, de quem recebemos todo carinho, todo apoio. Estava conosco também o juiz, o doutor Alessandro, lá de São Paulo, que também promoveu conosco esse seminário. Foi um encontro maravilhoso, onde nós aproveitamos agora para deixar o nosso fraternal abraço de gratidão. Saúde para você, meu querido professor doutor José Raul Teixeira. Que Jesus ilumine os seus caminhos e toda essa sua equipe maravilhosa. Minhas tias aí também, em Niterói, tia Lúcia, Cidinha, nossa prima, e tia Isete, lá em Coelho Neto. Todos vocês, hermano, nosso irmão aí mora também em Niterói, em Patronato, recebam todos o meu fraternal abraço e meu carinho. E aqui nós temos a nossa segunda obra, o Sermão do Monte. A terceira, Bereshit, Deus e a Criação, a tradução do Gênesis. Aproveitem para dar de presente agora no final do ano o Evangelho e o Cristianismo Primitivo, uma obra prefaciada pelo arcebispo da Paraíba, Dom Aldo de Silva Pagoto. A Didaquê, a primeira obra canônica do Novo Testamento, o Catecismo dos Apóstolos, como está citado lá no livro de Atos dos Apóstolos. E agora nós estamos falando mais recentemente de Comunidades do Caminho, uma história do cristianismo nascente. Essa obra muito enriquecida, com ilustrações e com informações maravilhosas daquele período de muita riqueza dos sucessores de Jesus. Quem quiser adquirir, faça os seus pedidos a Candeia, Boa Nova, ou então direto com a www.ideiaeditora.com.br. E aí, em São Paulo, mais especificamente em Guarulhos, você pode pedir na Sinal Verde com o nosso querido Mário Suriani. O telefone aí em São Paulo, na Sinal Verde, é 2409-1540. 2419-1540. Procura o Mário ou o André, que eles estarão à disposição para lhes atender. Continuando, nós falávamos no final da segunda parte sobre a questão de igreja, que não existiu. Nós viajamos a Turquia inteira, de leste a oeste, Capadócia, Antioquia, Istambul, Esmirna, todas aquelas regiões por onde passaram os nossos queridos seguidores de Jesus, que depois de discípulos passaram a apóstolos. Por onde eles passaram, as comunidades de Pérgamo, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, até em Herápolis, onde houve o martírio de Filipe, nós não encontramos nenhuma igreja. Igreja foi fundação depois dos romanos. Onde a gente encontrou igreja, prédios de igreja, não foram fundadas pelos apóstolos. Os apóstolos fundaram comunidades. E essas comunidades tiveram especificamente nomes. A primeira comunidade, a de Jerusalém, aquela que se chamava Casa do Caminho, Comunidade do Caminho, Seguidores do Caminho, é a comunidade dirigida por Tiago, irmão de Jesus, por Pedro e pelos outros discípulos. Tiago, irmão de Jesus e seu sucessor direto, dirigiu essa comunidade por aproximadamente 30 anos em Jerusalém. Não tem um endereço certo lá. Nós não encontramos um local que diga foi aqui que os discípulos tiveram a sua comunidade. A referência que nós temos maior nisso é o cenáculo, que hoje está lá acima da tumba de Davi, no Monte Sião, lá na cidadela de Davi. Ali sim, onde Jesus lavou os pés dos discípulos,
ali onde ele realizou a última ceia pascual e ali onde ele retornou depois no Pentecostes. A segunda comunidade, então nós temos a primeira, a comunidade de Jerusalém, dirigida por Tiago, que nós podíamos chamar até de comunidade discipular. Por quê? Porque ali estava a maioria dos discípulos de Jesus. Só não tinha Judas, mas o restante todos estavam, segundo o livro de Atos, reunidos ali. As comunidades fundadas por Paulo na Anatólia ou na Ásia Menor. Seria a segunda comunidade. E a terceira, as 7 comunidades fundadas por João, depois que ele se instalou com Maria na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Então nós temos aí não igreja, mas comunidades, onde Paulo chegava, se contactava com as pessoas e começava a fundar a sua comunidade. Depois que essas comunidades são formadas, o Atos dos Apóstolos começa a falar sobre o grande diácono, que é uma palavra grega, que foi Estevão, que diácono é servidor, aquele que servia nas mesas, aquele que ajudava no serviço, porque os discípulos não poderiam pregar, ensinar e, ao mesmo tempo, fazer esse trabalho de distribuição do pão que era feito diário. E houve uma reclamação do povo e, por conta disso, escolheram 7 diáconos. E o mais importante dele foi Estevão e o diácono Filipe, que a gente vai falar disso depois, no próximo programa, provavelmente, porque esse já está terminando. Mas eu quero deixar bem claro para você que quer adquirir essa obra, que você vai observar que a nossa preocupação, que como espírita, como cristão, de fazer com que a mensagem de Jesus seja ressuscitada. Porque Jesus diz lá em Mateus 10, quando ele reúne os seus 10 discípulos, para encerrar o nosso programa, eu queria lembrar o que é que Jesus quer dos seus seguidores. Proclamai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, conduzir os espíritos sofredores. De graça recebeste, de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado. Então, é essa recomendação que Jesus deu para os seus seguidores. E hoje, depois de 2014 anos, lamentavelmente, não precisa eu entrar em detalhes, mas você que está me assistindo sabe que essa recomendação de Jesus está muito distante do cristianismo que é vivido por nós hoje, os seus seguidores. Então, temos a obrigação de resgatar a pureza desse cristianismo pregado e ensinado por Jesus. Muita paz para você, até o próximo programa, se Deus assim o permitir. Fique com Jesus.